Ô, Fernando, primeiro, para o ouvinte que não compreende ainda muito bem o assunto, compreende o assunto, mas não sabe do que se trata a Comissão de Conflitos Fundiários. O que é esta comissão? Quais são os objetivos da comissão, doutor? Pois não, doutor Nelson, eu vou explicar rapidamente. A Comissão de Conflitos Fundiários foi criada na gestão do desembargador Xisto Pereira, quando ele era presidente do Tribunal de Justiça, visando intermediar o cumprimento das decisões judiciais que determinavam a reintegração ou despejo de áreas de ocupação coletiva. Né? Qual que era a finalidade no primeiro momento? Né? Era evitar que essas decisões judiciais fossem cumpridas com o uso de força pública e de forma violenta. Né? Então, a comissão fazia uma espécie de mediação entre as famílias que ocupavam essas áreas, o proprietário da área tentava fazer uma espécie de acordo, né, para que essa decisão de despejo fosse cumprida da melhor maneira possível e sem nenhum tipo de dano, principalmente para a população vulnerável. Esse era o objetivo inicial da comissão. Mas os problemas com a pandemia, os problemas de invasão foram se agravando de forma exponencial no estado todo. Daí a comissão começou a participar de forma mais ativa, tentando intermediar esse conflito entre os ocupantes e os proprietários da área, e claro, sempre com autorização ou com uma conversa prévia com o juiz da causa. É mais ou menos isso, doutor Nelson. E aqui em Foz do Iguaçu, doutor, vamos entrar na nossa questão específica aqui da invasão do Bubas. O senhor até foi ao local, conversou com empresários, conversou com autoridades. O que sobra disso positivamente, doutor? Vamos lá então, doutor Nelson. Sim, a princípio, eu estive em Foz do Iguaçu na semana passada, na sexta-feira da semana passada, e já estive aí antes para visitar uma outra invasão no mês de julho. Eu fui numa invasão que existe ali na Gleba Guarani, né? E depois a minha intenção na semana passada era visitar essa invasão que aconteceu numa área anexa ao Bubas, que fica muito próxima dessa perimetral, dessa nova ponte que estão construindo em Foz do Iguaçu. Né? Eu peço desculpa por alguma imprecisão, assim, porque eu não conheço muito bem a cidade de Foz. Né? Eu não trabalhei aí, trabalhei em diversas cidades no Paraná, mas em Foz do Iguaçu não trabalhei. Então, alguma imprecisão, por favor, me perdoem. Mas, enfim, era uma área, ela visitava essas duas áreas que estão em litígio, que existem processos judiciais, que existe determinação de desocupação. Eu fui visitar essa área da Gleba Guarani e essa da anexa ao Bubas. E como essa área era anexa ao Bubas, eu tive que passar pelo Bubas. Né? E como existe essa questão que, para mim, mal resolvida, né, eu resolvi, claro, com a permissão do presidente do Tribunal de Justiça, conhecer essa área, né, e tentar achar uma solução. Essa solução não veio ainda, como o senhor falou, eu conversei com alguns empresários aí de Foz do Iguaçu, conversei com o prefeito Chico Brasileiro, que gentilmente me recebeu, né, conversei também com o representante do Ministério Público, também com os juízes, para tentar que todos unidos achassem uma solução para o Bubas, né. E, na verdade, é assim, né? Creio eu, não só a comunidade de Foz do Iguaçu, mas todo o estado do Paraná, nós precisamos falar sobre o Bubas. Né? Nós precisamos conversar sobre isso. Né? As condições que aquelas pessoas hoje vivem é inadmissível para nós que estamos no século XXI. Né? Eu estive andando pelo Bubas, várias pessoas falaram que era uma área violenta, e eu não descarto essa possibilidade, mas eu não vi nada disso. Né? Eu fui lá sozinho, acompanhado de um ex-oficial de justiça aí da comarca. Né? Parei numa mercearia, numa venda, ali num comércio, perguntei da liderança e já me levaram a eles, e nós conversamos de forma franca, aberta, expuseram todas as suas angústias. Né? Depois eu estive acompanhado do Dr. Hamilton Sirigueli, conversamos também sobre o Bubas. Enfim, nós estamos tentando encontrar
com a colaboração de todos os poderes, uma solução para essa questão que me pareceu bastante angustiante, né? Eu não quero ser alarmista nem ser exagerado, mas pelo que eu vi ali, e eu acho que os senhores conhecem melhor do que eu, assim, a pergunta não é se vai acontecer, né? É quando vai acontecer, porque uma hora ou outra uma tragédia vai acontecer no Bubas, né? O que eu vi daqueles de fios de luz espalhados sem a menor segurança, né, pelas ruas, alimentando a energia elétrica das casas, é extremamente preocupante. E depois aquele povo todo não tem esgoto, né, não tem água, vive em condições assim extremamente precárias, né, e não é possível que uma cidade como Foz do Iguaçu, com os recursos que tem, com a vocação turística que tem, né, não encontre uma solução para o Bubas, né? Então, assim, nós precisamos conversar sobre o Bubas, por mais dolorido que seja, né? Nós temos que conversar sobre o Bubas. E qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é de fazer uma audiência pública a respeito da situação do Bubas, envolvendo todos os poderes. Eu já conversei com o deputado Tadeu Venere, e ele se propôs a presidir essa audiência pública através da Assembleia Legislativa e convidar todos os atores envolvidos nessa situação, né? Então é isso. E nessa audiência pública nós vamos discutir projetos e propostas para tentar resolver essa situação do Bubas. Doutor Fernando, primeiro quero lhe parabenizar, porque embora o senhor faz o reparo de dizer que geograficamente não conhece no milímetro quadrado o perímetro de Foz do Iguaçu, mas o senhor conhece muito bem o problema, muito bem o problema. E chovendo no molhado aqui, né, como diz nós interioranos aqui, o senhor deu a tinta do pano. A cidade de Foz do Iguaçu é uma cidade turística, mas primeiro vamos analisar o aspecto social daquela invasão ali. E realmente o senhor está coberto de razão. Qualquer ambulância que entrar ali para recolher uma pessoa adoentada, uma mulher em trabalho de parto, coisa parecida, já não tem locomoção. Não tem água potável, tudo é numa base de improviso, é como se fosse um lata d'água na cabeça de antigamente, essa questão de energia. E além do que, as pessoas não têm, vamos dizer assim, a dignidade do ser humano não é alcançada, quando ele não passa de um invasor, ele não tem cadastro, ele não tem moradia, ele não tem CEP, ele não tem endereço. E além do que tudo isso, né, o senhor, professor nosso, em relação a isso, que aquilo é um indutor dos acontecimentos de crimes, né? Esta semana, pessoas lá com 175 quilos de maconha dentro da sua casa, né? Além do que desse comércio maldito de quem vai vendendo pedacinho de posse, a gente observa em anúncios até da rede social, eu estou vendendo aqui 100 metros quadrados, casa de 40 metros, não sei o quê. Então, se não se preocupar realmente com o zoneamento, com o código de postura do município, com a lei de zonamento, alguma coisa assim, realmente fica para Foz do Iguaçu, né, num lugar onde representa um entroncamento de 3 países também, geograficamente, haja vista a construção da ponte ali nas proximidades da aduana com o país da Argentina, e vem gente do mundo todo para Foz do Iguaçu olhando uma questão dessa social e dizendo o seguinte: olha como o povo brasileiro trata dos seus paisanos, né? Das pessoas que no país habitam. Realmente, parabéns para o senhor pela observação, viu, doutor Fernando? Obrigado, doutor Nelson. Eu queria fazer uma outra observação. Eu vi o senhor falar no inicial que é o direito fundamental à moradia, e o direito fundamental, o senhor falou bem, a moradia digna, né? E assim, o Estado precisa se ocupar disso, né? Essa questão do Estado mínimo é uma discussão, assim, uma questão polêmica, mas nesse caso o Estado não pode ser mínimo, o Estado tem que ser máximo, o Estado tem que ir lá prover o que é básico para as pessoas poderem, enfim, ter uma moradia digna, né? Esse é o direito fundamental a ter uma cidade, do ponto de vista constitucional, uma cidade democrática e republicana, né? E isso implica em que essas pessoas tenham acesso a todas as benfeitorias que a grande maioria das pessoas tem, né? Água, luz, arruamento, endereço, como o senhor falou, o CEP, né?
É inadmissível. Eu estive em algumas ruas ali que, de fato, uma ambulância não passa, um carro de bombeiro não passa, né? Se entra de frente vai ter que sair de ré. É um negócio assim, é absurdo do ponto de vista humanístico, do ponto de vista dos direitos fundamentais à moradia, é uma situação inconcebível, né? Por isso que eu digo de novo, né? É dolorido falar sobre isso, é dolorido, mas nós precisamos conversar sobre o Bubas, né? E eu não digo só a comunidade de Foz do Iguaçu, todo o estado do Paraná, toda a comunidade paranaense precisa discutir o Bubas, porque dali eu tenho certeza que vai surgir soluções para as outras tantas situações iguais que nós temos no estado. Já enxerga, doutor Fernando, alguma sugestão apresentada, tanto da parte do senhor, enquanto presidente dessa comissão, como de empresários, do meio político? O senhor já está enxergando algum começo para a solução do problema ou não? Muito boa vontade, tanto do poder público municipal, né, quanto de alguns empresários assim, que conversaram comigo, né, tiveram alguma proposta. Né? Eu não consegui avançar nisso ainda porque eu espero que isso seja feito na audiência pública. Né? O que me encheu de esperança e o que me fez pedir essa audiência pública, que foi prontamente aceita, né? O que eu fiz pedir essa audiência pública foi a clara intenção do prefeito de Foz do Iguaçu em tentar resolver a situação. Porque se não houver interesse do poder público municipal, a coisa não vai para frente. Né? Mas o que eu vi na conversa que eu tive com o prefeito de Foz do Iguaçu foi muito pelo contrário. Né? Uma boa vontade de resolver as questões, lógico, dentro do limite do que é possível e do que é legal. Eu conversei com o bispo Dom Sérgio, aqui de Foz do Iguaçu, doutor Fernando. Disse-me ele que, de certa forma, há um estreito relacionamento também com os senhores, né? Sim, a comissão foi criada, na verdade, a pedido da CNBB, da representação da CNBB do Paraná. Né? Foi o Dom Jeremias, se eu não me engano, foi o Dom Jeremias que pediu. Eu já estive lá visitando a sede da CNBB aqui em Curitiba. Né? Tivemos algumas reuniões, participamos de alguns eventos e, assim, me perdoe assim, a franqueza, assim, eu considero a CNBB como uma parceira nossa na solução desses problemas dos problemas fundiários do Paraná. Doutor, agora é o Nélio, bom dia. Bom dia. Em relação às propostas em andamento, apenas a possibilidade de legalizar, de urbanizar, de dar condições para quem mora nesses lugares que foram invadidos e como isso poderia incentivar novas invasões, com isso também pulando aqueles que estão inscritos nas filas buscando a sua casa própria. Nélio, né? Isso. Nélio, excelente a tua pergunta, Nélio, porque essa é uma preocupação da comissão e quando ela foi criada, nós discutimos muito sobre isso. Né? Qual o papel da comissão e se o papel da comissão intervindo nessas invasões não iam insuflar ou incentivar novas invasões. Né? Nós trabalhamos para que isso não aconteça. Nós trabalhamos para que haja uma conscientização das pessoas para que não hajam novas invasões. Mas diante da situação que nós estamos vivendo hoje por conta da pandemia, né, e teve uma reportagem, se eu não me engano, acho que antes de ontem na Globo News sobre isso, né, foram centenas de milhares de famílias despejadas nos últimos meses, ou nos últimos 18 meses. Né? E essas famílias vão para onde? Né? Já não tem renda. Vão para a rua, né? Existe política pública para absorver essas pessoas em situação de vulnerabilidade? Existe uma política de aluguel social e política que eu falo, não falo municipal, eu falo do nível nacional. Né? Não me parece que exista nada nesse sentido que possa auxiliar essas pessoas nesse momento angustiante. E com relação à fila, né?
que nós pensamos? Nós pensamos o seguinte: nessas invasões, as pessoas que invadiram, elas têm que ser cadastradas pelo poder público, né, pelos órgãos de assistência sociais, né, para verificar quem são, né, de onde vieram, né, e se tem lugar para ir, para voltar, no caso de desocupação. Porque não adianta simplesmente desocupar a área e determinar que essas pessoas vão para não sabe aonde, né? Porque muito provavelmente elas vão para novas invasões, ou vão criar novas invasões, né? É preciso fazer um cadastramento, verificar quem são essas pessoas e quais as reais condições socioeconômicas delas, né? O senhor falou da fila, e essa era a minha preocupação minha. Nós tivemos uma reunião com a professora Daniele, da Universidade Federal do Paraná, que é especialista em direito urbanístico, e ela me devolveu uma pergunta, né? Essas pessoas que estão na área de ocupação, elas têm renda? Né? Essas pessoas, elas podem aguardar na fila, né, a espera de um imóvel financiado pelas Coabs, né? Elas teriam renda suficiente para isso? Né? São perguntas que nós não temos resposta. Nós teremos resposta quando houver esse cadastramento social feito pelos órgãos públicos. Daí sim, com base nesses dados, nós podemos criar políticas públicas para evitar novas invasões e resolver as que existem, né? O fato de fazer a urbanização lá do Bubas não significa a priori que nós estamos furando fila, né? Não se trata disso. Ali é um núcleo urbano informal, já consolidado, né? Que o poder público tem que entrar, né? Tem que fazer o seu papel, porque senão, como disse o Dr. Nelson ali, o crime organizado vai acabar ocupando esses espaços vazios, né? E digo de novo, né? A simples desocupação da área não resolve nada, né? Criam-se outros tantos problemas sociais, né, iguais àqueles que se resolveu fazendo a desocupação. Doutor Fernando, Nelson novamente, e já indo para o final da entrevista com o senhor, esse é o tipo do papo que a gente pode perder o ônibus, viu, doutor? Mas é o seguinte, observando que nem tudo é trigo também nesse meio, né, doutor? Tem bastante joio e tal. Alguma. E a gente sabe que tem os aproveitadores. Exatamente. E às vezes, agora como observador, às vezes eu penso que o Estado demora um pouquinho para chegar e impedir com que essa situação, de repente é sempre o mesmo sujeito, aqui, acolá e tal, que ele está sempre sem terra, que ele está sempre sem teto, e a gente sabe que existe isso também, né? Isso pode ser acudido com mais eficiência, doutor? Claro. Veja, é por isso que eu digo que a importância fundamental do cadastramento dessas pessoas e identificação dessas pessoas que se aproveitam da situação de vulnerabilidade de outras famílias, né? O Estado não pode abrir mão disso. Bom, para finalizar, o senhor não tem sotaque curitibano. Judicou em quais comarcas aqui do interior, doutor? Na verdade, eu sou paulista, né? Eu sou do interior de São Paulo. Eu comecei a minha atividade em Venceslau Braz, depois fui para Palotina, de Palotina fui para Tomazina foi para Castro fui para Londrina, onde fiquei um bom tempo, e depois de Londrina para Curitiba até ser promovido ao cargo de desembargador. Bom, já está mais do que paranaense. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação, nós agradecemos muito a sua gentileza, a forma educada, urbana com que o senhor nos tratou, e estamos à inteira disposição. A Rádio Cultura, não querendo puxar a brasa para a nossa sardinha, ela faz esse tipo de interlocução dioturnamente com os ouvintes aqui em Foz do Iguaçu, na sua linha de radiojornalismo. Em precisando, estamos à sua inteira disposição, doutor. Obrigado, viu? Igualmente, doutor Nelson, eu agradeço. Bom dia para vocês, bom final de semana.